Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso curso teórico da residência de nefrologia da Escola Paulista de Medicina, hoje temos a honra de assistir a uma aula da doutora Daniela Ponce. Doutora Daniela Ponce é nefrologista, professora livre docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Ela tem diversas contribuições científicas no meio acadêmico, como as diretrizes da ESPD. É, sem dúvida, uma referência nacional em diálise peritoneal e tem representado muito bem a nefrologia brasileira para o mundo. Doutora, desde já, muito obrigado por aceitar o convite e pela disponibilidade. É uma honra. Eu que agradeço, Guilherme, o seu convite, né, de estar hoje aqui junto com você, preceptor da residência em nefrologia da Unifesp, junto com os residentes, discutindo um tema que eu gosto bastante, que eu estudo bastante, e que eu tenho muito orgulho em presenciar a repercussão que ele teve, tanto em países muito pobres, como recentemente com a Covid, em países muito ricos, tá bom? É uma discussão de mais ou menos 30 minutos, e depois a gente vai ter aí um tempo para discutir com vocês. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, e a gente vai iniciar perguntando, né, o porquê discutir diálise peritoneal na IRA, né, o porquê indicar esse método para pacientes agudos. Esse é um estudo que já não é mais recente, né, o estudo BEST, mas é um dos maiores estudos multicêntricos sobre IRA em unidade de terapia intensiva, e ele mostrou que menos de 2% de todos os centros do mundo utilizavam a ADP como uma alternativa para tratar os pacientes agudos. Quando ele olhou, né, isoladamente a Europa, isso era em torno de 5%. Na América Latina, dados mais recentes mostram que isso é em torno de 30%. Mas quando, né, é questionado para esses médicos, né, nos últimos 3 meses, se eles tinham tratado pelo menos um paciente agudo com DP, apenas 19% dos centros latinos disseram que sim. Hoje, em Botucatu, a cada 5 pacientes agudos, um é tratado com diálise peritoneal. Hoje a gente está em 19% também, não mais 23%. E a gente se pergunta, né, o porquê que a diálise peritoneal é tão pouco utilizada, não só nos pacientes agudos, mas também nos crônicos. E tem várias explicações para isso. Oi? Desculpa, acho que não está passando os slides. Não? Não. Vamos lá, então. Eu compartilhei, mas a gente volta. Ó, parei de compartilhar. Stop share. Vou compartilhar de novo. Tá agora? Ou não ainda? Está. É que parou no primeiro slide de diálise peritoneal. Tá passando agora? Não, está no primeiro ainda. Para mim tá passando normal, Guilherme. O que será que está acontecendo? Vocês veem só esse aqui, diálise peritoneal na IRA. Isso, diálise peritoneal na IRA. Para mim tá passando normal. Quer que eu saia e volte? E a gente recomeça? Pode Doutora, ser. geralmente quando dá esse problema, coloca o slide na tela cheia antes, e aí quando for compartilhar, já compartilha ele na tela cheia. Ah, é? Deixa eu tentar, então. Mas ele volta para... Veja se de novo tá igual. Mesma coisa? A doutora tá passando? Tô. Não, tá igual. Eu vou sair e vou voltar, porque eu fiz o que ela falou e também não deu certo, não. Porque quando a gente... Vamos lá, vou de novo. Antes de
achar antes de sair. Uhum. Agora eu acho que vai. Eu acho que vai agora. Agora não passa para mim. Tá indo? Mas tá. Ó, Tá, então foi. Uhum. E aí? Recomeçamos ou não? Ixi, ela tá travando para mim, ó. Tipo, agora eu não passo o meu aqui. aqui tá passando, né? Foi, passou. E aí, recomeçamos? O que fazemos? Pode ser, doutora. Pode ser? Pode. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, então, sobre o tema, e a gente vai iniciar discutindo, então, por que indicar diálise peritoneal na ira. Esse estudo, embora não mais recente, ele é um dos maiores estudos multicêntricos sobre ira em unidade de terapia intensiva, que é o estudo BEST. E ele nos mostrou que menos de 2% dos centros utilizavam a ADP para tratar os pacientes agudos. Na Europa, isso chegava próximo a 50%, e na América Latina, em torno de 30%. Mas quando foi questionado para esses centros, né, se eles tinham tratado algum paciente agudo com diálise peritoneal nos últimos 90 dias, só 19% dos centros disseram que sim. Em Botucatu, hoje, a cada 5 pacientes agudos, um é tratado por diálise peritoneal. E várias são as razões para que a diálise peritoneal seja pouco utilizada. Né? Primeiro, é que nós próprios, né, nefrologistas, sabemos pouca diálise peritoneal. Né? O nosso conhecimento é menor em diálise peritoneal do que hemodiálise, porque a gente faz menos. E a gente é mais seguro com o que a gente sabe mais. E a gente sabe mais o que a gente faz mais. Os pacientes também não conhecem o método, então não demandam um método. E há problemas administrativos, né, e de financiamento, principalmente no nosso país e na maioria dos países também. Nitidamente, onde há um incentivo financeiro para a realização da DP, a penetração dela é muito maior. Além disso, né, a hemodiálise é muito associada com tecnologia, enquanto a diálise peritoneal, né, não dá para a gente melhorar a membrana é peritônio, uma membrana viva. Existem as complicações relacionadas ao método e a dificuldade com o implante do catéter, que ainda muitos nefrologistas não têm essa autonomia, essa capacitação. O interesse pela diálise peritoneal nos pacientes agudos aumentou muito na comunidade científica. Então, se a gente olhar, né, aí no início dos anos 2000, eram 2, 3 artigos sobre esse tema publicado no ano. E na última década, em torno de 10 artigos publicados no ano. 2022 já tem 12 artigos sobre o tema. Em azul são os artigos do nosso grupo. E como o Guilherme, né, comentou, essa trajetória, né, esse aumento aí do interesse pela terapia, fez com que 2 guidelines, né, da ESPD fossem realizados sobre o tema, um em 2014 e atualizado agora, né, em 2020, que a gente também teve o prazer de participar. E também devido ao esforço da Sociedade Internacional de Nefrologia, da ESN, porque em 2013 iniciou, né, um movimento do Save Young Lives, de se levar o tratamento dialítico para mais de uma centena de locais que não tinham nenhuma modalidade de diálise, né, em países da África. Então, vocês imaginem, né, que as crianças, os adolescentes morriam de jeca que evoluíam com ira.
E a gente participou dessa capacitação, recebemos os profissionais da Nigéria, do Sudão, da Tanzânia, fomos para a Nigéria, e eles começaram a publicar, né, a fazer diálise peritoneal lá e a publicar com resultados muito melhores do que os nossos. Por quê? Porque não é o idoso com comorbidades e com sepse, né? É o adulto jovem, o adolescente com GERCA. Ela tem as suas vantagens, né? As principais são tecnicamente simples, não precisa de circulação, né, de circuito extracorpóreo. Característica dela, né, lenta, contínua, oferece pouco risco, oferece uma boa tolerância cardiovascular e pouco risco de desequilíbrio eletrolítico, é barata, né, mas tem as suas desvantagens também, né? A primeira é a necessidade da integridade da membrana peritoneal. Então, se a gente está falando de um pós-operatório recente, de múltiplas cirurgias abdominais prévias, ela não vai ser uma opção. E os riscos relacionados, né, as complicações, principalmente aí infecciosas. E o conceito, né, de que a eficiência dela é baixa, né? Esse baixo a gente vai discutir um pouco, né? Esse baixo é relativo. O custo, né? Quando se compara com terapia endovenosa contínua, é indiscutível, né? Ela é mais barata. Agora, quando se compara a hemodiálise intermitente, vai depender de como ela é realizada. Então, se for como, né, os trabalhos brasileiros recomendam, porque nossa população é maior, né, média de 70 quilos, são doentes hipercatabólicos, sépticos, a gente faz uma dose de diálise maior, por meio de catéter flexível, utilizando cicladora, então o custo é maior do que uma sessão de hemodiálise intermitente. Se for como os países da Índia e da África fazem, né, menor volume de dialisato, né, muitos produzem, né, o dialisato, ele não é industrializado, e trocas manuais, aí ela é extremamente barata. Bom, então a gente entende que ela tem as suas vantagens e que, por ela ter essas vantagens, ela pode ser indicada para alguns pacientes, né, em algumas situações. Quando ela foi indicada, como é que a gente vai prescrever, né, essa diálise? A gente conhece as limitações da técnica. Então, quando a gente for prescrever, a gente tem que tentar minimizar as complicações inerentes da técnica. Então, sempre que possível, catéter flexível, né? Se o nefrologista tiver autonomia de implantar, melhor, porque não dá para esperar a disponibilidade do centro cirúrgico ou do cirurgião. Se for paciente agudo, terapia intensiva, séptico, a gente vai precisar de grandes doses de diálise, então, preferencialmente, dialisar de maneira contínua, automatizada, para evitar, né, as trocas manuais aí em grande número e cursar com peritonite, e diferentes concentrações de glicose para a gente conseguir uma adequação de volume. Quanto à técnica, isso já foi bem discutido na literatura e nenhuma técnica é superior à outra, né? Laparotomia versus laparoscopia versus a percutânea, né? O que se tem é que a laparoscopia, ela tem menos complicações mecânicas, tá? Porque você vê onde a ponta do catéter fica. Mas se você implanta a percutânea por endoscopia, os resultados são semelhantes. A técnica utilizada tem que ser qual equipe tem maior treinamento, né? Então, a gente tem grupos de nefrologistas que implantam por mini laparotomia. Nós implantamos por percutânea, que é como somos melhor treinados, tá? E o nefrologista sempre deve estar envolvido, né, no implante, porque ele vai ser responsável pelo cuidado desses pacientes. Esse é um estudo nosso, né, quando a gente chegou no implante dos 400 catéteres, já faz um tempo isso, né, estudo de 2013, porque a gente implantava percutânea antes com o trocar. E aí mudamos para a técnica de Seldinger, as duas percutâneas. E nós tivemos melhores resultados com a técnica de Seldinger, principalmente no extravasamento, né, que diminuiu aqui de 16% para 3%, e na migração da ponta do catéter. Então, praticamente aí na última década, a gente implanta só por Seldinger.
Quanto às modalidades, né? Então, a gente sabe que tem a diálise peritoneal contínua, muito semelhante ao CAPD, né? Só não é ambulatorial, porque o paciente está hospitalizado, em que a gente vai utilizar um número pequeno de trocas com tempo de permanência grande. A diálise peritoneal intermitente, que é a que era mais realizada nos agudos até 2002, 2003, por meio de catéter rígido, vários ciclos no dia, e isso realizado de maneira intensa, 2, 3 dias, e depois a terapia é interrompida. A modalidade tidal, onde sempre vai ter um volume residual na cavidade, e um volume chamado tidal, que vai entrar e sair, também um grande número de ciclos. A gente usa bastante essa modalidade, principalmente quando o cateter não está muito bem locado, né, na pequena pelve, para que a cicladora não fique alarmando, e também nos pacientes com ascite. E a diálise peritoneal de alto volume, né, que é um nome que a gente deu para ela, que na verdade é um mix entre a diálise peritoneal contínua, porque ela é contínua, a gente dialisa o paciente por 24 horas, mas com um número de ciclos maior, né, lembrando aí a intermitente, mas por meio de catéter flexível. E os nossos primeiros estudos, eles foram bem modestos, né, com um número pequeno de pacientes, mas para a gente validar mesmo essa técnica. E depois, 5 anos depois, a gente já incluiu um número de pacientes maior, né, em torno de 150 pacientes. O que eu quero mostrar para vocês? Olha, o peso da nossa população, né, em torno aí, peso médio de 71 quilos, ureia antes de iniciar a terapia de 230, a média. Maioria dos pacientes, né, séptico, droga vasoativa e ventilação mecânica. Então, a gente está falando de paciente crítico. A gente prescrevia, né, no início, dos primeiros trabalhos nossos, era no KTV em torno de 0,6 por sessão, né, então eram 24 horas de terapia, aí entre 36 e 44 litros por dia, né, 18 a 22 ciclos, e um tempo de permanência aí, que é tempo médio em torno de 40 minutos, variando de 35 a 50 minutos. E a gente prescrevia 0,65, o paciente recebia um KTV de 0,55. E a gente via que tinha um bom controle metabólico, né, desses pacientes, né? Aqui é o boom, mais ou menos metade do valor da ureia. Então, os pacientes começavam lá em torno de 240, 200, aí já em torno de 140, 110, e ficava depois com uma ureia em torno de 80, 90. Entre terceira e quarta sessão que a gente conseguia um controle metabólico adequado. E a dose recebida, como eu já disse, era de 0,55, uma mortalidade de 57%, que era uma mortalidade que não muito diferente, né, dos pacientes agudos tratados por outros métodos. Aí a gente questionou um pouco sobre a dose, né, será que precisa ser, a gente estava prescrevendo em torno de 0,65, ela pode ser menor, se a gente prescrever uma dose maior, tem alguma diferença na sobrevida desses pacientes? Esse foi um ensaio clínico que a gente fez exatamente isso. Para um grupo, a gente prescreveu um KTV de meio, para um outro grupo de 0,8, os pacientes foram randomizados, né? E o que a gente prescreveu 0,8, ele recebeu semanal, né, em torno de 4,1. E o que a gente prescreveu meio, ele recebeu semanal em torno de 3. O que a gente percebeu aqui? Que a membrana é limitada. A gente não consegue fornecer um KTV maior recebido do que 0,6 para a grande maioria dos pacientes. Porque a gente tem uma limitação do volume de infusão, porque a gente implanta o catéter e já começa a terapia. Então, não dá para fundir 40 ml por quilo nesse peritônio. E a gente tem uma limitação do número de ciclos, porque quando o tempo de permanência fica menor do que 30 minutos, a relação de lisato-plasma de ureia cai muito, vira quase uma lavagem da cavidade. Então, quando o paciente é grande, né, fornecer um KTV maior do que 0,6, a gente não consegue. Se essa dose for suficiente para ele ter um bom controle metabólico, ok. Se não for, a gente vai ter que associar método ou mudar, tá? Mas para aqueles, né, para a maioria dos doentes, é diferente ele receber um KTV por sessão de 0,6 ou de 0,43 por sessão? E o nosso trabalho mostrou que não,
que o controle metabólico era o mesmo, tá? Assim como a mortalidade e a recuperação da função renal. A partir desse trabalho, nós passamos a prescrever meio para todo mundo que tem esse perfil doente crítico, níveis de ureia bem elevados, geralmente uma isquêmico associada à sepse. E vem a pergunta, se não pode ser menor do que meio? A gente acredita que sim, tá? Mas não é para paciente séptico, hipercatabólico, com ureia inicial de 230. Tá? Se eu estiver falando de uma indicação ainda, síndrome cardiorrenal, né, numa ida nefrotóxica, na jeca, né, talvez possa ser um KTV menor. Mas para responder essa pergunta, a gente teria que fazer um outro trial para isso, um outro ensaio clínico, que nós não fizemos, tá bom? Então, até dos nossos trabalhos, um KTV de meio é suficiente, não precisa ser maior do que isso. Mas o grupo tailandês fez, né? E não faz muito tempo, esse trabalho não tem 5 anos. Então, eles prescreveram uma dose mais intensa, que aqui eles colocaram maior do que 30 litros, e um grupo que eles chamaram de menos intensa, 20 litros. Mas aqui, Tailândia, né? Oriente, então, olha, o tamanho dos pacientes já é menor, né? 11 quilos a menos do que a população brasileira. E olha os níveis de ureia pré. Enquanto os nossos estudos são 230, o deles é 150. Então, a gente está falando de uma indicação em momentos diferentes, para pacientes diferentes. De qualquer forma, como eles são pequenos, em KTV, né, o grupo de dose mais intensa era um KTV recebido de 0,6, né, maior do que a alta dose lá dos estudos brasileiros, né, que foi 0,59. E no grupo de diálise menos intensa, era um KTV recebido aqui de 0,38. O grupo brasileiro foi de 0,43, tá? E também não houve diferença no controle metabólico e nem na mortalidade. O que esse trabalho, então, nos fala, né? Que os dois trabalhos, que um KTV recebido próximo de 0,4 pode ser o suficiente, tá? Mas não vamos falar em litro, isso é uma dificuldade grande que eu tenho, às vezes, nos congressos, não de peritonistas, mas nos congressos de UTI ou mesmo de nefrologia geral. O litro depende do V do paciente, né? Então, se eu estiver falando de uma população maior, claro que eu vou precisar de mais litros para ter o mesmo KTV. Então, vamos falar em KTV, tá? Um KTV recebido de 0,4 parece ser suficiente para um bom controle metabólico. E aí, o último guideline da ISPD, nós colocamos dessa maneira, né? Então, se a gente está indicando diálise numa situação que o paciente está com uma hipercalemia, está com acidose, está com nível de ureia elevado, com sobrecarga de volume, ele vai precisar de uma dose maior. Então, a gente vai prescrever um KTV de meio. Se for uma situação onde essa diálise está sendo indicada, mas mais por um gap, demanda capacidade, sem ter uma hipercalemia, sem ter uma acidose, sem ter níveis de ureia elevados, né, e sem eu precisar retirar volume de maneira rápida, pode ser prescrito um KTV menor, em torno de 0,3, muito parecido aí com os pacientes crônicos, em torno de 0,24 por dia. Ok, e para quem? Né? Não vai dar para ser para todos os pacientes agudos. Então, isso aqui eu sei que vocês sabem bem, né? Que já nós passamos 10 anos, né, comparando métodos de diálise. Eu fiz toda a minha pós-graduação em cima disso. E agora, na última década, se parou com isso, né? Porque os métodos, eles têm características diferentes. Então, a escolha por uma hemodiálise contínua, né? Por uma terapia venosa contínua, por uma diálise peritoneal, por uma prolongada, uma hemodiálise intermitente, vai depender da própria indicação da diálise, da condição hemodinâmica do paciente, né? E do catabolismo. E da prática, do que você tem no seu serviço. Né? Não adianta, eu imagino que vocês não tenham terapia venovenosa contínua tão disponível quanto tem no Einstein ou até mesmo na USP. Talvez vocês vivam uma situação parecida com o Botucatu. A gente tem a terapia venovenosa contínua, mas eu tenho 2 máquinas, né? E tenho 6 funcionários na ilha. Então, a gente precisa entender isso.
A diálise peritoneal, né? Aonde ela não é a primeira opção. Eu não vou falar de contraindicação absoluta, porque em locais onde não existe hemodiálise, eu só tenho diálise peritoneal, ou é ela, ou é óbito do paciente. Mas em situações onde eu tenho a hemodiálise, onde ela não é a primeira indicação, né? Onde eu tenho contraindicação relativa para ela. Cirurgia abdominal, né, recente, hipercalemia com alteração de eletro, porque eu preciso resolver esse potássio rápido, e ela é uma diálise, uma terapia contínua, ela é mais lenta, e pacientes com congestão pulmonar importante. Tá? E havia dúvida se ela poderia ser utilizada em paciente estável, hemodinamicamente, hipercatabólico, em ventilação mecânica, na síndrome cardiorrenal, na Covid-19, e aquilo que eu comentei com vocês, né? Os nossos pacientes, mais da metade, a maioria era séptico, com droga vasoativa e em ventilação mecânica, tá? Então, ela pode ser utilizada para esse tipo de pacientes. E quando a gente foi ver os fatores associados ao óbito, nesse estudo aí com 150 pacientes, por uns que a gente já conhece, né? Então, aqui na regressão logística, a idade, a ausência da diurese, paciente agudo que tem débito urinário, ele morreu menos. Ultrafiltração, menor do que 500 ml, a partir do terceiro dia, o doente morreu mais. E o balanço nitrogenado negativo, também a partir da terceira sessão. E esse trabalho nos deu uma ideia de que a gente tem 3 dias para a gente conseguir controlar metabolicamente e volemicamente o paciente em diálise peritoneal. Se a gente não conseguir isso, a gente vai morrer mais. Tá? Então, comparado com o paciente em DP, que a gente consegue o controle metabólico e volêmico depois de 3 sessões. Então, se a gente não conseguir em 3 sessões, é melhor a gente associar método ou mudar de método. Em relação à ventilação mecânica, nós tínhamos uma fisioterapeuta no grupo, nós estudamos a pressão intraabdominal e a complacência pulmonar e a resistência de vias aéreas, os pacientes tratados só por DP e depois comparamos com DP e HD. E o que nós vimos? São pacientes de UTI. Então, a maioria já tem uma pressão intraabdominal aumentada, não é zero. Eles já começam ali dos 5, 6. Na primeira sessão, quando eu infundo o líquido, isso aumenta. Isso vai para 8, 9. A partir da segunda sessão, quando a gente já começa a retirar volume, isso volta para os agudos e basais. Tá? E a complacência e a resistência das vias aéreas não aumenta, pelo contrário. Ela melhora com o passar da terapia. E esse passar da terapia está relacionada, né, com o balanço hídrico, né, que a gente começa aí a fazer o balanço hídrico mais negativo no paciente a partir do terceiro dia. Olhem que na diálise peritoneal é difícil, né, a gente zerar o balanço do doente. Até na hemo, né, que é a hemodiálise intermitente, né, no primeiro e no segundo dia, às vezes a gente não consegue zerar do balanço. A gente precisa de 2, 3 sessões. Na síndrome cardiorrenal, né, tipo 1, então vocês sabem também que chega um momento que a gente não consegue mais compensar, né, esses pacientes, e a ultrafiltração acaba sendo a indicação. A gente tem vários trabalhos com ultrafiltração, mas a gente também tem uma experiência relativamente boa com a diálise peritoneal, né? E esse nosso trabalho foi em torno de 60 pacientes, e a gente é diferente, né? Não é o paciente séptico, né? É indicação não renal, com uma mortalidade bem aceitável, em torno de 30%. E na Covid-19, né? Obviamente, a diálise peritoneal não seria a primeira opção, né? Vivemos isso, né? Doente com troca de 80, né? FIDA2 de 100, pronado, como fazer diálise peritoneal? Mas faltaram pessoas, né? Recursos humanos, e faltaram insumos no mundo todo. E a gente viu, sim, né? Estados Unidos, a maior experiência, né? Nova York, quem mais publicou sobre isso. E aí que eu sinto assim, acho que é para isso que a gente vem no mundo, né? Para poder ajudar as pessoas, e um prazer mesmo de poder ter auxiliado
na utilização dos nossos protocolos, com modificações sutis de diminuir o volume de infusão para poder, para pacientes poderem ser tratados, né, americanos aí e canadenses. Uma enxurrada de artigos, né, nossos são esse, né, aí tentando adaptar os protocolos, e foi utilizado o nosso protocolo, se vocês olharem aqui, né, exatamente, né, eu já fui Daniela Ponce Gabriel, né, meninas, casem, mas mantenham o nome original, né, que depois fica difícil. Então, Gabriel sou eu, Ponce também, e aqui é o guideline, né, da ESPD. E a única modificação que a gente fez foi no volume inicial de infusão, né? Não 25 a 30, mas em torno de 20 ml por quilo. E o primeiro trabalho publicado foi com 30 pacientes, mas agora tem um segundo, que saiu no Kidney no fim do ano passado, com 80 pacientes. As mesmas dificuldades, né? Se o paciente estava na máscara, era mais fácil, olha, quem estava pronado, eles tiveram sucesso com alguns, não tiveram com outros, nós não tivemos, né? Os pacientes pronados, quando foi na segunda onda, que a gente também chegou numa situação muito crítica, na primeira onda a gente não precisou, né, colocar paciente COVID em diálise peritoneal. Na segunda onda, nós precisamos. Os nossos doentes pronados, eles não ciclavam. Então, a gente dialisava enquanto eles estavam em posição supina, mas aí a dose era baixa e a evolução foi muito desfavorável. Mas os americanos conseguiram mais da metade dos pronados continuarem com a diálise peritoneal. As complicações, né? Mecânicas, a saga do catéter. Vocês não passam catéter de hemo e não tem que trocar muitas vezes porque tem hipofluxo? A gente não tem hipofluxo, mas paciente acamado, constipado, a disfunção mecânica ela é frequente. De cada 10, 3 catéteres a gente tem disfunção mecânica, né? Ou dificuldade de drenagem ou mesmo extravasamento. Agora a gente está com um paciente síndrome cardiorrenal tipo 1 que extravasou até, então hoje a gente parou a terapia. As infecciosas, né, a peritonite, e as metabólicas. As mais frequentes são as mecânicas. A mais grave é a peritonite, porque é adquirida no meio hospitalar, né, gêmeo hospitalar. Então, a frequência, né, das mecânicas é em torno de 15, 20%, né, que já são os nossos amigos africanos, e das infecciosas é em torno de 10%. As metabólicas, elas a gente consegue prevenir, porque a gente sabe que elas vão acontecer, né? Então, tem jeito, o nosso agente osmótico é a glicose, né? O que tem no Sistema Único de Saúde. Então, os doentes vão fazer hiperglicemia. Então, o que a gente faz? Se ele já é diabético, se eu já preciso iniciar com bolsa mais concentrada, eu já começo com insulina tanto na bolsa como em bomba de infusão, tá? E hipocalemia. Não tem potássio na bolsa de diálise peritoneal. A gente vai fornecer uma dose grande. Então, quando o potássio está menor do que 4, a gente já começa a adicionar potássio, 3 mEq por litro, às vezes até 4, porque senão o paciente vai fazer hipocalemia. Essas são as mais frequentes. Os doentes agudos, nós estudamos isso, né? Eles se comportam como autotransportadores, como rápidos transportadores, porque são doentes inflamados, né? Então, eles podem até não ser alto, mas eles estão rápido transportadores. Então, eles absorvem 35% da glicose do dialisato, isso precisa ser contabilizado na caloria dele, né? E perde em torno de 4 gramas de proteína por dia. Esse é um estudo bacana nosso, né, da nossa experiência aí, quando nós batemos os 300 pacientes agudos tratados com DP, e a gente dividiu isso em 2 períodos, né, o primeiro período que foi até 2008 e o segundo de 2009 a 2014. E a gente viu que a mortalidade e a falência de técnica, ela diminuiu nesse segundo período. Provavelmente nós aprendemos, né, a fazer a diálise peritoneal nos pacientes agudos. E diminuíram também as complicações mecânicas, provavelmente porque nós migramos do trocar para o Seldinger. E, como diminuíram, né, as complicações
mecânicas e as infecciosas, elas diminuíram também como causa de dropout, de eu tirar o doente da técnica. Por outro lado, depois que a gente vai aprendendo com os próprios trabalhos, né, depois de 3 sessões, se o doente não ia bem do ponto de vista metabólico ou volêmico, a gente associava ou transicionava de método, que acabou sendo a principal causa da mudança do método. E essas são as curvas, né, de probabilidade de óbito caindo no segundo período e de probabilidade de falência de técnica também caindo no segundo período. Então, aprendemos. Quando se compara aos outros métodos de diálise, o que nós temos, né? Esse foi um estudo que me deu vontade de estudar diálise peritoneal na IRA, porque a gente já era, né, um centro de referência em peritonite, em diálise peritoneal crônica. E aí saiu esse trabalho no New England que acabou com a diálise peritoneal, né? Digamos assim que nós não somos muito amigos, né? Mas ele fez um estudo, né, que era um ensaio clínico para tratar pacientes com malária, onde ele randomizou. Um grupo foi tratado com diálise peritoneal e outro grupo foi tratado com hemofiltração. E o grupo tratado com diálise peritoneal teve uma mortalidade muito maior, né, assim, do que uma mortalidade em torno de 50%, enquanto o grupo tratado com hemodiafiltração, uma mortalidade de 20%. E aí a gente foi ver como ele fez essa diálise peritoneal, né? Ele utilizou catéter rígido, troca manual e o que chamava muita atenção eram 70 litros por dia, 35 ciclos. O tempo de permanência era 17 minutos. Os doentes dele morreram de acidose. E paciente que faz diálise peritoneal não tem acidose. Ele, pelo contrário, a gente corrige eles ficam até alcalóticos, porque é 40 o lactato das bolsas. Então, na verdade, foi aquilo que a gente comentou, um tempo de permanência muito pequeno, não tendo tempo de fazer troca. Então, foi uma lavagem de cavidade, não foi uma diálise. E aí, aqui que a gente falou, não, a gente tem que melhorar isso, né? Porque desse jeito não vai funcionar mesmo. Esse é o nosso primeiro estudo, né? Foi a tese do doutorado, com 120 pacientes, comparando a hemodiálise diária, né, intermitente, com diálise peritoneal de alto volume. Vocês podem ver, né, que eram pacientes graves, ó, mais de 70% em UTI, uma parte 2 alto, ó, em torno de 25%, 70% em ventilação mecânica, mais de 60% com droga vasoativa, tá? Níveis altos de ureia aí para iniciar, em torno de 230, e metade, né, quase metade, a causa da ira era sepse. Então, doentes graves. E não houve diferença no controle metabólico desses pacientes, também não houve diferença na mortalidade. E uma mortalidade aí em torno de 50%, que é a mortalidade na ira do paciente em ambiente de terapia intensiva. E o que a gente viu é que os pacientes que foram tratados com diálise peritoneal recuperaram a função renal mais cedo, talvez pela característica do tratamento. Esse é um estudo indiano, que comparou hemodiafiltração com diálise peritoneal contínua. Só observe que é uma população menos grave, né, a idade. Enquanto a nossa média de idade é em torno de 65, aqui é 45 anos, doentes mais jovens. Também o Apache, né, o nosso lá, 25, 28, aqui é 18. Então, uma população menos grave. Mas, mesmo assim, uma mortalidade extremamente elevada. Mais elevada nos dois grupos, sem diferença. Esse foi um outro trabalho nosso. Aí nós comparamos a diálise peritoneal com a hemodiálise prolongada. Esse trabalho foi difícil de fazer, porque aqui os pacientes já precisariam estar usando pelo menos meio micrograma de nora, né? Desculpa, pelo menos 0,3 microgramas, de 0,3 a 0,7 microgramas de nora. E tinha muito critério de exclusão, porque não podia ter contraindicação para um dos métodos. Então, paciente pós-operatório de cirurgia abdominal, né, que viria com choque séptico, era tudo excluído. Então, foi um trabalho difícil de ser realizado. E aí, o que a gente viu? Tá? Mortalidade mais alta, população mais grave ainda do que quando a gente compara com a hemodiálise intermitente, né, em torno de 64%, mas sem diferença nos dois grupos.
não comparamos com contínua, mas este trabalho do Emirados Árabes, mais recente de 2018, comparou diálise peritoneal Tidal, usando uma solução biocompatível, não foi então nossa Diniel, a nossa solução, foi a Physionil, então era BIC mesmo, né, no lactato, e comparando com hemofiltração. E esse é o único trabalho que mostrou melhores resultados com a diálise peritoneal. Os doentes tiveram melhor controle metabólico, melhor controle volêmico e morreram menos. Foi o único. Os outros só mostraram que ela não era pior. Tem duas revisões sistemáticas sobre esse tema. A primeira de 2013, com 900 pacientes, estudos observacionais e ensaios clínicos, não mostrando diferença na mortalidade. E uma de 2018, só com estudos randomizados, né? 2 nossos, que é aquele que comparou com hemodiálise intermitente e o que comparou com hemodiálise prolongada, também não mostrando diferença. E aí, eu vou terminar com um caso clínico e vou concluir, para que a gente tenha tempo de conversar um pouco. Esse é um paciente, eu tenho um carinho muito grande por acompanhar ele até hoje, né? Isso foi muito tempo. E que também nos ajudou para toda essa trajetória. Foi um paciente de 56 anos que gostava de tomar as pingas dele, e ele é hipertenso, e ele foi lá mexer com abelha e teve um ataque, foi vítima de um ataque maciço de abelhas africanizadas. Ele procurou a unidade básica do município dele, mas foram só cuidados gerais, e ele só foi piorando, né? Ele chegou depois de 9 dias aqui no HC, por um caso de confusão mental, né? No exame físico ele estava bem edemaciado, a esposa referia que praticamente não estava urinando, né? Sonolento, com vômitos, crepitava em terços inferiores, saturava 90% em ar ambiente, chegou com 25 de creatinina, 412 de ureia, 6 de hemoglobina, 7,8 de potássio, 9 de BIC. Foi para a UTI, a gente foi chamado, tinha urinado 40 ml em 8 horas. A gente fez a hipótese, né, de uma ida nefrotóxica, né, uma toxina aí exógena, né, a meletina principalmente, e também isquêmica, pela própria fisiopatologia dessa ida. Ninguém tem dúvida que esse doente precisa de diálise, né? Ele estava urêmico, acidótico, hipercalêmico, com sinais de sobrecarga de volume. Mas o que acho que quase ninguém trataria esse paciente com diálise peritoneal. E a gente tratou esse paciente com diálise peritoneal. Ele não tinha cirurgia abdominal recente, ele não tinha insuficiência respiratória, ele tinha 7,8 de potássio, mas não tinha alteração de eletro, um abdômen super favorável. Então, a gente passou o catéter flexível nele, prescreveu uma diálise peritoneal contínua, tinha que ser uma dose grande, o nosso catéter prescrito foi de meio, tá? E aí, o que eu queria mostrar para vocês é isso, como que é a mágica de prescrever, né? Aqui está o famoso KTV, estou prescrevendo KTV de meio. Isso aqui é a água corporal total do doente. Ele, homem jovem, 72 quilos, né? Multiplicamos aí por 0,6, a água corporal total dele, deu 43 litros. Cai exatamente o que eu quero, no meu índice de ureia, né? O tempo é 1, né? Prescrição de diálise peritoneal é em dia. E esse aqui que é o pulo do gato, que é a relação dialisato-plasma da ureia, tá? É isso que eu fiquei fazendo no meu mestrado, né? Que eu queria saber como era isso. Os pacientes agudos, lembra que eu falei para vocês? Eles se comportam como rápido transportadores. E quando eu faço uma diálise peritoneal de alto volume, eu sei que o meu tempo de permanência vai ser ali entre 45 e 60 minutos. E aí a gente vê aqui, né, entre 45 e 60 minutos, qual seria a relação dialisato-plasma de ureia para um doente que é rápido transportador. Se vocês olharem aqui, é em torno de 0,6, 0,65. Então, a gente multiplicou aqui por 0,6. Tá bom? Isso significa o quê? Se ele tem 400 de ureia no sangue, na bolsa ele vai ter 60% disso, vai ter 240, né? Nas terapias contínuas é 90%, né? Então, se ele tem 400, na bolsa vai ter 360, porque o hemofiltro é mais eficiente. Aqui é 60%, com esse tempo de permanência, ok?
E a gente fazendo as suas continhas, dava 36 litros, que ele ia precisar receber em 24 horas. Como passei o catéter, estou começando a diálise agora, a gente orienta de 20 a 30 ml por quilo. Quando o catéter é mais difícil, o paciente mais obeso, a gente orienta que seja em torno de 20 ml por quilo. Quando o catéter é fácil, só uma inserção, próximo de 30 ml por quilo, que foi o que a gente fez para ele. Então, estabelecemos que os ciclos iam ser de 2 litros, tá? Só dividimos o total de litros pelo volume por ciclo, né? E 18 ciclos, então, de 2 litros em 24 horas, tá? 18 ciclos em 24 horas dá um tempo de permanência de 60 minutos, porque 30 minutos é para o tempo de infusão e de drenagem, né? O catéter bem locado, volume de infusão legal é 200 ml por minuto, e de drenagem é 100 ml por minuto. Então, se a gente fizer esses cálculos, é 10 minutos para infundir 2 litros, 20 minutos para drenar. Então, ele teria um tempo de permanência de 60 minutos, belezinha, né? Eu calculei aqui para ele uma relação de lisatoplasma de 0,6, a depressão vai estar ok. E usei bolsas mix, porque eu precisava te dar volume dele. E olha como ele foi, ele ficou 6 dias fazendo essa diálise peritoneal de alto volume, né? Então, se vocês olharem, né, líquido mesmo dele, né, a gente já começou a ultrafiltrar desde o início, né, mas o balanço negativo a gente fez aqui a partir da terceira sessão. As escórias foram caindo. Quando a gente interrompeu a de alto volume, ele estava com uma creatinina aí em torno de 12, uma ureia aí em torno de 200. Lembre-se que ele estava com 400 e pouco no início. A gente prescreveu o meio, olha, ele recebeu em torno de 0,45 por sessão, né? E aqui os balanços do doente. E depois nós mudamos a prescrição dele, falou, bom, agora já está compatível com a vida, esses valores, a gente começou a prescrever meio de KTV. A mesma coisa, né? A gente olhou lá no nosso grafiquinho, tá? A gente está prescrevendo não mais meio, mas agora 0,3 de KTV. A gente vai ver, né? O tempo de permanência agora vai ser um pouco maior, não, como a gente falou, até 60 minutos, mas em torno de 75 minutos. Então, a gente olha no gráfico e vê que, vou até voltar aqui para mostrar para vocês, né? Em torno de 75 minutos, essa relação de alisatoplasma vai ser em torno de 0,8, né? Um pouquinho maior. E a gente fez a mesma continha, então, né? O K, eu quero saber, relação de alisatoplasma, o tempo é 1, é o mesmo doente, 43 litros, 0,3. Dá 16 litros, tá? Em 12 horas. Já tinha feito uma semana de diálise peritoneal sem extravasar, a gente aumentou um pouquinho já o volume por ciclo, né? A gente tinha feito em torno de 30, aqui a gente fez em torno de 35 ml por quilo. E aí dividiu os 16 litros pelos 2,3 litros, deu 7 ciclos de 2,300, volume total de 16,1 litros, que tem um K de 16. Tempo de permanência em torno de 73 minutos. Belezinha, aqui já utilizamos todas as concentrações de 1,5. E essa foi a evolução dele. Tá vendo que eu mudei de método? Ele parou um pouquinho de cair do jeito que ele estava caindo, né? Enquanto estava em alto volume, ele só foi caindo. E demorou um pouquinho, ficou umas 2, 3 sessões sem cair, depois caiu, e aqui, nitidamente, ele começou no 12º dia a recuperar a função, né? Abriu uma diurese importante. Mas ficou do 6º ao 12º dia tratando com diálise peritoneal num volume, numa dose menor, né? Do tipo intermitente noturna. Essa foi a evolução dele, né? Aqui a gente suspendeu a diálise dele depois de 12 dias. Não teve complicação mecânica, não teve complicação metabólica, né? A gente começou a colocar potássio nas bolsas dele a partir da 5ª sessão, tá? E ele evoluiu muito bem. Então, como que eu queria terminar, né? Para falar para vocês. Indicação, né? Quando que a gente vai falar, puxa, esse paciente poderia ser tratado com diálise peritoneal? Se ele não é um pós-operatório de cirurgia abdominal, se ele não tem uma sobrecarga importante de volume, não precisa estar em edema agudo, mas uma sobrecarga que eu falo, poxa, eu não tenho 2 dias para tirar volume desse doente, eu preciso começar a tirar hoje, né? Se ele não tem uma hipercalemia com alteração de eletro, se ele não tem uma infecção de parede, e é isso que eu falei para vocês, não é só a sobrecarga de volume a ponto de estar em edema agudo. Se ele está entubado e ele está precisando de FiO2 acima de 70% para manter uma troca de 200, eu não posso falar que não tenha líquido aí. Então, isso é uma
um item que a gente acabou colocando na literatura como não sendo a primeira escolha. Tá bom? Ah, não, olha, tranquilo, meu doente, ele tem congestão, mas ele está com FiO2 baixo, não está em ventilação mecânica, ele tem potássio de 6, mas dá, o problema é a ureia e acidose, ok, vamos lá. Vamos minimizar complicações. Então, catéter flexível, cicladora e dose. Se for associada a sepse, 200 para lá de início, dose alta, vamos para o KTV de meio. Se não for, tá? For uma síndrome cardiorrenal, for uma ida nefrotóxica por vanco, a gente pode começar já com 0,3. Tá bom? Depois de 3 dias é o tempo que a gente tem, tá? Imaginando que o doente não teve a piora clínica dele. Se eu estou tendo uma UF baixa, se eu não conseguir começar a negativar balanço, se essa ureia se mantém acima de 230, é hora de associar ou de transicionar método. Tá bom? A gente acredita na diálise peritoneal, a gente acha assim que ela é uma opção pela simplicidade dela, principalmente em países com recursos escassos, tá? Só que ela não é melhor, ela é só uma opção e não é para todos os pacientes, tá bom? A prescrição deve ser individualizada, né? Nossa realidade vai necessitar de dose maior, mas para um grupo pequeno de pacientes a gente pode prescrever uma dose menor. E o sucesso dela vai depender da indicação, né, da seleção aí do paciente e no conhecimento das limitações do método. Ok? Muito obrigada. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Muito obrigado, doutora.